Olá, pessoal, boa noite. Começando então mais um encontro nas nossas segundas-feiras com temas sobre parentalidade, com convidados especiais aí, os coautores do livro Conectando Pais e Filhos, volume 2. Quem está aqui pela primeira vez, vou me apresentar brevemente antes de chamar a nossa convidada de hoje. Eu sou a Aline Sestaroli, sou psicóloga, educadora parental em disciplina positiva, consultora em encorajamento, idealizadora do curso online para psicólogos, Encorajando Pais, práticas clínicas para o atendimento parental, e também organizadora, coordenadora e coautora dos livros Conectando Pais e Filhos, volumes 1 e 2. E a nossa convidada especial de hoje é uma pessoa que eu admiro muito e que foi o meu primeiro contato aí, depois dos livros, foi o meu primeiro contato com a disciplina positiva, e em 2018, e é uma pessoa que me inspira muito, né? A Beth Rodrigues, que é trainer em disciplina positiva. A Beth é mãe da Gabi, madrasta experiente aí de 5 enteados, vodrasta do Tom. A Beth tem uma formação aí incrível, graduada em letras, mestre em linguísticas. Ela é a primeira trainer brasileira em disciplina positiva para pais, reconhecida pela Positive Discipline Association, da qual ela é membro e que mora aqui no Brasil, né? Ela é coach de pais, de psicólogos, educadores, e eu vou ver se ela já está aqui ela já deve estar por aqui para a gente começar, então, esse nosso bate-papo. A Iana já está por aqui, prazer, Iana, aluna do curso Encorajando Pais. Maria Auxiliadora, boa noite. Helenice, boa noite. Débora Borges, boa noite. Malena, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindas, né? A Beth já está chegando, entrando aqui. Mandar uma mensagem aí. Natália, boa noite. Ah, a Beth já está por aqui. Está me ouvindo bem? Sim, eu estou. Ah, tá ótimo. Beth, eu já te apresentei e um currículo extenso aí com uma pessoa, né, que eu admiro muito e que fiquei muito feliz em ter esse momento com você para a gente falar desse tema que toca o nosso coração, né? Eu que agradeço essa oportunidade. O som tá bom também, gente? Sim. Que bom. Para mim tá bom. Acho que é bom o pessoal comentar aqui se estão nos vendo e nos ouvindo bem. Para a gente já começar aí. A Natália Leite falando, ó, professora querida. Eles estão vendo e ouvindo bem. Beth, antes da gente começar, então, falando, né, sobre o que é e o que não é disciplina positiva, isso foi muito importante também, você trazer esse ponto que não é disciplina positiva. Tem muito preconceito, né? Tem muita imagem aí também que a gente precisa esclarecer. Sim, e aí eu gostaria que você começasse falando, então, sobre como você conheceu a DP, como que ela entrou e está presente na sua vida hoje. Ai, que delícia, que oportunidade poder falar sobre isso. Vou resumir uma longa história, né? Mas, assim, eu já era professora, que eu comecei a dar aula, imagina, com 16 anos, eu
já tinha sido diretora de escola durante 14 anos e, na época, eu trabalhava num grande colégio aqui em São Paulo como coordenadora diária. Então, eu ia de educação infantil até o ensino médio. E uma amiga querida, que estava envolvida com projetos sociais, me indicou para assumir a coordenação de uma ONG internacional. E essa ONG, na época, se chamava Spirituality for Kids, que quer dizer espiritualidade para crianças. Ela não é uma ONG religiosa, ela não existe mais, tá? Então, deixa eu deixar bem claro, infelizmente. Mas ela não se propunha a ser uma ONG religiosa, mas ela trabalhava dentro dessa abordagem socioemocional. Então, foi a primeira vez, imagina, eu há anos trabalhava, né? Eu já era professora na PUC, já trabalhava com formação de professores, e foi a primeira vez que eu me debrucei mesmo para estudar o que são essas competências socioemocionais, o que é uma educação socioemocional. Eu já tinha lido até o livro da inteligência emocional, já tinha lido sobre as múltiplas inteligências, que tudo isso já tinha acontecido lá nos anos 90, então eu tinha participado ativamente disso. Mas o ano era 2007. Quando começamos esse processo de seleção, porque nós tínhamos que ir para os Estados Unidos, ficar morando 3 meses lá, estagiando em escolas públicas, para ver como que aquele programa socioemocional daquela ONG funcionava lá nos Estados Unidos, para poder trazer esse programa aqui para o Brasil. E a ideia é que aqui no Brasil acontecesse também nas escolas públicas. Então, por isso que eles estavam procurando uma profissional que tivesse experiência como professora de crianças, que tivesse experiência com formação de professores, que tivesse experiência com currículo, porque a gente teve que adaptar todo aquele currículo que estava em inglês para o português, que tivesse experiência com ensino de adultos também, na época eu já era professora na PUC. Então, eu me encaixei, né? E ter habilidade. Era a sua vaga. Minha amiga falou isso, ela falou, essa vaga é sua, né? E eu comecei como voluntária mesmo, durante um ano, então, aqueles 3 meses lá em Los Angeles, a gente estudou profundamente. Foi muito legal, porque na época eu já estava divorciada, e a minha filha ficou pela primeira vez longe de mim, né? Porque eu tive que deixá-la com o pai, e foi muito intenso, porque, felizmente, a tecnologia aqui é a meu favor, a nosso favor, eu usava o Skype todos os dias, era assim, sagrado, 1 hora de Skype com a minha filha, sei lá se dava tudo isso, mas a gente conversava, assim, religiosamente, né? E eu fui em mais de uma escola pública lá, e nós fomos um grupo de 6 pessoas, dos quais 4 usam e disseminam a disciplina positiva até hoje. A Estela é uma que mora lá em Los Angeles, ela, na verdade, ali perto de Santa Mônica, e até hoje ela dissemina e é coach parental. A Ruimara fez a tradução comigo, né, de vários livros, e fizemos agora, desse último, que nem foi lançado ainda, também fizemos juntas a tradução. E a Samantha fez a primeira tradução comigo, do Disciplina Positiva Amarelo. E, enfim, o Alex, também, talvez você conheça, o Alex Camargo, fez vários cursos já de disciplina positiva, ele também está mais na linha do coach executivo, mas também atua com a disciplina positiva, enfim. Então, esse grupinho de 6 pessoas, em janeiro, fevereiro e março de 2008, ficou lá, morando em Los Angeles, e durante 6 dias da semana a gente fazia curso e dava curso, e uma das bases teóricas era a disciplina positiva. E eu lembro quando a gente, antes de ir, eu e a Ruimara, que éramos as responsáveis por selecionar quem mais iria com a gente, né? Porque nós estávamos nessa função de coordenação mesmo, né? Nós fomos verificar o que era o assunto, quais eram os assuntos que a gente ia estudar lá, porque era um curso de 3 meses, né? Mas vamos ver o que é isso que a gente vai aprender lá. Aquela coisa assim de, eu já sei, né? O que eles vão falar de educação? A gente já estuda educação há tanto tempo. No final, bateu um preconceito com a tal da disciplina positiva, porque eu falei, disciplina, porque para mim, na época, disciplina era sinônimo de punição.
de regra, de rigidez, né? De firmeza em excesso. Ai, não quero esse negócio de disciplinar, deve ser chato esse assunto. E aí eu vi o positiva, já também com preconceito, sabe? Eu fiquei achando assim que, ai, tem que estar feliz sempre, essa coisa zen, de estar sempre feliz, sempre alegrinho e tal. Então, toda cheia. Eu lembro que foi assim, na primeira semana de janeiro, a gente já estava lá, né? E eu comprei o meu primeiro livro de Positive Discipline, e nós estávamos lendo profissionalmente, né, como profissionais, professores, no caso, mas eu também era a única mãe do grupo. Então, eu já como mãe, na época, minha filha era uma pré-adolescente, ela tinha 10 anos, era uma criança ainda, na verdade, mas muito influenciada pelos irmãos adolescentes, que na época tinham 16, 17, 18, então, né? E são aqueles que eu sempre falo que eu conheci, aprendi a ser mãe com eles, porque quando eu conheci os três, eles tinham 1, 2, 3 anos de idade, Aline, imagina. E eu era uma professora experiente quando eu os conheci, que eu tinha 25 anos, e eu, imagina, eu dava aula há muitos anos. Mas eu não sabia, né? Trocar fralda, fazer mamadeira, pôr para dormir, né? Ficar 24 horas durante tantos dias, tá? Eles não moravam com a gente, eles moravam com a mãe no Rio, mas a gente se via bastante. Eu e meu marido, na época, o pai da Gabi, a gente ia bastante para o Rio, ou eles vinham para São Paulo, passavam férias, enfim. Então, foi assim que começou. Eu estudando com todo, assim, meio pé assim, né, atrás, mas nos dedicamos, assim, entramos mesmo. E naquele ano de 2008, quando a gente voltou para o Brasil, que nós fizemos todo o piloto, curso piloto, toda a tradução do material, inclusive a ONG mudou de nome, passou a se chamar Success for Kids, que era sucesso para crianças, né? E aí a gente começou a fazer vários parceiros, várias ONGs. Então, foi minha primeira experiência, tanto em escolas públicas quanto no terceiro setor, assim, com ONGs. Eu até então só tinha trabalhado em escola particular, grandes colégios, diferentes idades, faculdade, tinha trabalhado em escolas de línguas, né? Mas não em escolas públicas. Então, foi ótimo, porque foi assim, muito intenso e foi uma realidade brasileira que eu desconhecia. Então, ter turmas de 49 alunos, 47 alunos, né, de terceiro ano, quarto ano, foi muito rico, e usando um curso, um programa socioemocional. Então, eu mergulhei nesse assunto e me encantei. Foi aí que começou, né, essa história, e nós, depois ainda, foi muito interessante, porque aí a gente formou um grupo de estudo, como a gente tinha que formar, ensinar disciplina positiva e outros assuntos também, porque a gente estudava muito comunicação não violenta, a gente estudava a escutativa, a gente estudava taxonomia de Bloom, coisas que agora estão voltando à moda, a gente teve que se aprofundar lá naquela época, sabe? E o ano, como eu disse, era 2008, foi um ano muito rico, porque nós dávamos cursos para os voluntários, que eram muitos, trabalhar com a gente nesses programas, para os professores que eram certificados, né, que eram as pessoas que iam lá na linha de frente também, e para os pais, a gente dava umas pitadas, sabe, assim, umas coisinhas. Então, foi muito interessante. Foi quando eu comecei a me interessar em, quem sabe, dar curso para pais. Mas não comecei assim, eram só palestras que a gente dava, não era curso mesmo. E aí, quando foi 2010, a gente montou um grupo de estudos. Éramos eu, a Ruimar e a Samanta. E aí, em 2010 mesmo, se eu não me engano, elas foram para os Estados Unidos fazer curso lá, de certificação, de sala de aula. E eu não. Com a Jane. Não foi com a Jane. Não foi com a Jane, foi com a Dina. Sabe a Dina? Eu fiz semana com ela. Conferência, exatamente. Foi com a Dina, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, lá, que não tinha, assim, super pouca gente, e as duas e mais uma amiga nossa que mora lá em Nova York. Enfim, aí as três fizeram o curso, voltaram com esse material. Aí a gente se debruçou, nós tínhamos reuniões, eram 3 horas por semana, que nós nos sentávamos na minha casa. Eu não lembro agora o dia da semana, mas eu lembro que era assim no fim da tarde. Era, por exemplo, das 5 às 8, sabe? Das 4h30, a gente ficava estudando. Então, aquele grupo de estudo rendia muito, porque a gente pegava os manuais. E nós fizemos à distância o curso em vídeo.
do Teaching Parenting, esse que eu dou de educação parental, nós fizemos por vídeo. Então, em 2012, só que eu tive meu primeiro certificado, né, mesmo, assim, e só em 2016 que eu fui me tornar trainer. Então, antes disso, eu batalhei para conseguir participar do processo de seleção, porque como eu sou formada em letras, eu participei do processo de seleção junto com a Samantha e com a Ruimara, para ser tradutoras do primeiro livro. E aí nós conseguimos. No final, a Ruimara saiu do projeto, eu e a Samantha concluímos o projeto, e aí convencemos a editora Manoli de trazer a Jane para o Brasil para o lançamento, que foi quando a Fernanda e a Jane vieram em 2015 para dar os primeiros cursos aqui com a Jane, né? Aí nós já tínhamos esse grupo que a gente, lá atrás, já tinha aberto o Facebook Disciplina Positiva Brasil, já tinha feito cartãozinho, já tinha... A gente dava cursos em livraria da Vila, em escolas, um monte de escolas, graças a Deus, né, que... Como eu venho desse mundo aí da escola, Sim. Nunca faltou cliente, nunca faltou escola. Então, foi assim que começou. E desde então, né, agora é todo dia, ou com pais, ou com professores, ou de uma forma, agora sempre online, nessa época de pandemia online, mas eu estou sempre atuando, e na minha vida, né? Porque hoje moramos aqui, eu, minha mãe e minha filha. E a minha mãe tem 91 anos, gente. Então, ela até tem cuidadora, porque precisa, está com Alzheimer, está com sonda, já é mais delicada a situação. Eu me vejo muitas vezes hoje mais mãe da minha mãe até do que mãe da minha filha. E adivinha, uso todas as ferramentas. Uma, com outra, com relacionamento, com meu namorado, eu estou sempre usando aí, né? E com acaba sendo uma filosofia de vida, né? Onde quer que a gente vai em qualquer relacionamento, os princípios ali da DP, que você vai falar um pouco mais sobre isso, né? Ele se encaixa em tudo, né? Então... eu até gosto de usar, a gente vai falar de definição agora, uma definição que eu gosto muito, que são só 2 palavras, uma expressão, né? É mudança de paradigma. São 3 palavrinhas, porque mudança de paradigma é um outro olhar. Você abre, você passa a olhar para o seu papel, para a sua atuação, é aquela brincadeira, né, do locus de controle. Muda completamente, você assume as rédeas da sua vida. Eu acho que é essa a grande diferença dessa abordagem, sabe? Na minha opinião, esse é o começo de uma boa definição do que é a disciplina positiva. Mas vamos falar de definições aí quando você achar que eu devo. Me conta. Não, eu só queria falar como eu conheci a disciplina positiva. Por favor, né? Porque eu já trabalhava como psicóloga no consultório desde 2011 ali, e sempre trabalhei com atendimento infantil, né? Com as crianças, os adolescentes, e eu venho da abordagem humanista de Carl Rogers, que Claro. Depois eu vi que tinha tudo a ver, assim. Então, você soube, né, que o Carl Rogers assistiu uma palestra, você soube dessa história? Sim. Escreveu sobre isso, ficou surpreso, foi em Nova York, na Universidade de Nova York, ele ficou surpreso porque ele falou como que, né, porque ele também vinha da psicanálise originalmente, né? Adler veio, ele era contemporâneo, né? Você sabe, de Freud. Eles abriram lá Sociedade das Quartas-Feiras. Exatamente. Então, ele ficou surpreso com o jeito como Adler atuava, e ele escreveu sobre isso. Eu também adoro Carl Rogers, eu não sou da área da psicologia, você sabe que eu sou da área de educação, mas eu sempre li muito sobre psicologia da educação, e é óbvio que a gente que procura essa linha mais humanista se identifica. Mas e aí? Você então vinha dessa linha? Eu vinha da humanista, e quando eu comecei a pesquisar mais para atender os pais, né, porque eu via que essa demanda das crianças, a gente precisava trabalhar com os pais. E aí eu comecei a comprar um monte de livros falando sobre parentalidade, né? Foi em 2016, 2017. Foi quando a gente se conheceu. Sim. Foi quando a gente se conheceu em agosto, pessoalmente em agosto de 2018.
E aí eu conheci... Conversar antes. Sim, muito antes, porque eu já queria fazer a certificação com você, já queria, né? Tanto que quando eu fiz a certificação, você não tinha data, e aí eu reuni um grupo, né? Porque foi assim, me tornei trainer em 2016, mas eu estava tão envolvida dando workshops para pais, dando workshops para professores, que eu não queria dar curso de certificação. Olha que engraçado, né? Porque eu gostava dessa coisa do workshop, do grupo. Até hoje eu gosto, vou ser muito sincera. O workshop, você faz aquela aula para aquele grupo. Então, qual que é a necessidade deles? Qual que é o interesse deles? Então, eu gosto de fazer sob medida, sabe? E na época eu lembro que eu tinha tantos grupos em tantos lugares que eu não estava dando bola. Eu fui da minha primeira turma de certificação em 2017. Em 2018, eu dei no ano inteiro 6 cursos. Só em 2019 é que eu mandei ver, porque aí também eu pedi demissão das escolas que eu trabalhava, e foi por isso, porque aí eu fiquei livre para poder viajar. Então, em 2019, eu dei 17 cursos de certificação. E estava indo nesse ritmo agora em 2020. Eu sou da turma 4. Pois é, já estou falando só do Teaching Parenting, esse curso de educação parental, já tive 27 grupos. Nossa, pelo Brasil todo, né? E agora eu estou dando a certificação dos professores, né? Que é aquela da primeira infância. Eu chamo educação infantil, né? Que é como a gente usa aqui no Brasil, o MEC nos orienta a chamar de educação infantil. Então, esse ano já dei 6 cursos, aí teve que interromper agora temporariamente. Em 3 meses, né? Porque... janeiro, fevereiro e março, foi isso mesmo. Em menos de 3 meses. Pois é. E aí eu conheci, então, primeiro com o livro, né? Esse de capa amarela. E aí eu vi seu nome aqui, eu falei, deixa eu procurar, né, para eu saber mais quem... Essa Bernadette, quem é essa Bernadette? E aí te achei lá no site, nas redes sociais, eu falei, é isso. Sabe quando você conhece uma teoria que fala assim, já existe aquilo que eu acredito e aquilo que eu quero trabalhar, né? Foi o encontro assim, de almas com a disciplina positiva. E aí essa foi uma definição de algumas pessoas que eu andei perguntando para você o que é disciplina positiva. Estou até com a cola aqui na mão. Teve gente que escreveu exatamente isso. Eu achei tão bonitinho que era, olha, até essa meio um pouco religiosa essa pessoa, ela respondeu assim: foi uma resposta de Deus para as minhas orações. Queria muito saber como criar minha filha diferente de como eu e meu marido fomos criados. Aí conheci a disciplina positiva que me fala que podemos sim criar filhos, e aí ela fala do respeito mútuo, que se sintam importantes, pertencentes, tal, tal, tal. Então, olha que gostoso. É lindo. Essa foi a Rosiane, que se inscreveu, até conheço, a Rosiane Reis. Então, teve umas definições lindíssimas. Estou aqui com uma lista de definições para apresentar para vocês, não só de estudiosos, né, dos autores, mas também de interessados, de gente curiosa como a gente, Aline, e apaixonada. Somos todos, né? Isso é inegável. Não tem como, né? Não tem como conhecer a disciplina positiva e não se apaixonar, porque é uma teoria que fala de verdades e necessidades humanas, né? Respeito, conexão, empatia, dignidade, pertencimento, né? Aliás, quando eu ouço alguém falando, essa disciplina positiva não funciona, a gente tem que respirar fundo, né, para poder se colocar no lugar daquela pessoa, enxergar isso, ver o que ela está dizendo, que para ela não está funcionando, para ela não está fazendo sentido, para ela não está, né, naquele momento talvez realmente não seja a melhor estratégia. Então, e respeitar isso. Agora, eu confesso que é difícil, porque a vontade é dizer, né, você que não conhece o suficiente, você que ainda não está pondo em prática ainda, né, porque funciona. Não vai funcionar sempre, porque não é um negócio mágico, não é uma coisa que você nunca mais vai ter problemas, ao contrário, eles continuam aparecendo aí, mas a gente olha com outro olhar, com outra energia, com outra leveza, com outra eficácia para os conflitos, para as situações
que aparecem, não é? Sim. E deixa essa... Eu ainda não tenho filhos, né? Mas o que eu sempre falo com os pais que eu atendo torna esse papel de pai e mãe, de educador, mais leve, né? Porque você parte de um outro lugar onde os erros são vistos como oportunidades de aprendizado, né? Onde você trabalha ali com essa conexão. Você quer falar sobre os critérios? Quer falar um pouquinho? O que é? De onde veio, né? Eu vou contar um pouquinho da história, porque muita gente que está aí já conhece, e depois eles vão poder ler no artigo, né, Aline? Também não quero estragar o artigo inteiro. Sim. O artigo traz uma parte muito forte, muito sólida, explicando quem foi Alfred Adler. Então, conta bastante a história de Adler, explica os conceitos, são muitos, alguns dos conceitos adlerianos que a gente usa na disciplina positiva, explica quem foi Rudolf Dreikurs e também se aprofunda nos conceitos. Eu vou só mencionar, só para vocês terem uma ideia, né? Porque esses caras, gente, para pensar. Já fez 150 anos do aniversário de Adler, agora, começo desse ano. Então, não é que a gente está falando de coisa que está na moda. Não, está na moda porque a gente se deu conta que precisa, que é importante, que né, vale a pena. Mas em 1930, era no meio assim, daquele totalitarismo europeu, na época né, de guerra, Europa. O cara era judeu, imagina, e ele defendia em praça pública sobre interesse social, responsabilidade social, consciência social, essa história de pensar no outro, não pensar só em si mesmo, sabe? Ele ficou muito mais famoso como pregador do que como cientista. Ele acabou indo, né, de tanto que ele ia dar palestra nos Estados Unidos, a psicologia adleriana nos Estados Unidos ficou muito forte. E até que ele se mudou para lá em 35. Mas eu não quero ficar falando aí da história de Adler e de Dreikurs, porque isso vocês podem pesquisar e depois podem ler no artigo, que está bem resumidinho, mas eu quero mencionar alguns aspectos da psicologia adleriana que lá no comecinho do século passado já eram fortes nos livros deles, já tinham, e que a gente traz para a disciplina positiva. Olha só, a importância de evitar punição e recompensa, o uso do encorajamento, a importância do respeito, da rotina, do dizer não, do pai, da mãe, dos adultos falarem menos, de estimular nas crianças independência. A palavra que eles usavam era independência, hoje a gente usa autonomia. Divertir-se em família. Olha só, mesmas coisas. Reuniões ou conselhos de família, quer dizer, reunião de família, compreender a criança, compreender o seu desejo de pertencimento, buscar conexão com a criança, com o adolescente. Quer dizer, eles já falavam de erros, olhar para os erros como oportunidades. Dreikurs toda hora falava, batia na tecla, e ele usava a expressão coragem de ser imperfeito. Então, gente, nada disso é novidade para quem é da psicologia adleriana, para quem já estava com esse pezinho ali, né? E aí, imagina, uma das muitas terapeutas familiares que vinha dessa linha da adleriana, que ela chamava Jane Nelson, na época, já mãe e estudiosa, ela ia dar mais um curso para pais e mães, ela resolveu escrever um livro. E no que ela escreveu esse livro, o tal do Positive Discipline, ela que cunhou essa expressão, ela que criou essa expressão. Ele foi escrito em 1981, mas foi publicado por uma grande editora chamada Ballantine, em 1987, e logo virou um best-seller. E esse livro já era um best-seller quando ela ainda estava tendo problemas, né, com os filhos, porque quem não tem. E, no caso, o fato de ter filhos adolescentes, porque ela sempre brincou que tinha os filhos antes da disciplina positiva, os filhos durante a disciplina positiva e os filhos depois, né? Então, na época, ela estava tendo questões lá com os adolescentes, e aí ela encontrou a Lynn Lott, que também psicóloga adleriana, então elas tinham isso em comum,
E a Lynn Lott dava cursos de psicologia adleriana para adolescentes. Né? Ela de como lidar com o adolescente, de como, usando a psicologia adleriana, você podia lidar com os conflitos, entender a crença por trás do comportamento e tudo isso. E aí, juntas, elas escreveram Disciplina Positiva para Adolescentes. Depois, juntas, escreveram Disciplina Positiva para a Sala de Aula, que eu tive o privilégio de traduzir esses dois também. Vou traduzir sempre. Eu falo traduzir, gente, às vezes, mas não é a pretensão de achar que eu traduzi sozinha. Saibam que todos os livros foram traduzidos sempre em dupla, tá? Todos eles. E, no caso, esse daí, dos adolescentes que você mostrou agora, é um dos meus favoritos. Bom, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Eu brinco que, se você não tem filhos ou pacientes ou alunos adolescentes, comece pelo último capítulo, porque é um olhar para a sua adolescência. Sim. Mas vamos voltar aqui para os... E o da sala de aula. Da sala de aula. Boa, que bom que você está aí fazendo o papel de assistente, né? Eu falo que você mostra, muito bom. Bom, eu sei que as duas... Então, aí começou uma série. Inclusive, a Lynn já tinha, veja bem, já tinha o que na época era um manual, uma apostila que ela usava para cursos para pais, que ela elaborou com as alunas dela de psicologia, e a Jane se juntou a Lynn, e juntas elas incluíram atividades de vivências, de experimentais, tanto para professores quanto para alunos. Então, elas escreveram também os manuais que vieram a se tornar os workshops, os cursos de formação, para que as pessoas que fazem esses cursos possam dar cursos também. Então, elas inicialmente começaram com esses profissionais, né? E para pais e mães também. Então, elas tinham um grupo misto, pessoas que queriam se tornar educadores parentais, e pessoas que eram pais e mães buscando ali auxílio, ajuda, tal. E é isso, gente. Hoje nós temos aí, nem sei o número, mas está em mais de 50, 60, 70 países, já foi para mais de 50 línguas, que eu sei. Então, são mais de 20 títulos em inglês. Em português, nós temos publicados, se eu não me engano, 7 títulos. E já está em produção, né? Agora parou a produção, mas pelo menos um que eu sei, porque é um que eu traduzi. Então, está em caminho aí, tá? Então, existe aí um plano, um processo aí. Já pode falar qual é? Ou é segredo? Pode? Eu posso falar, eu não sei quando que vai ficar pronto, né? Porque agora a coisa é capaz de ficar pronto só o ano que vem, mas eu posso falar assim. É o Positive Discipline for Preschoolers. Preschoolers é aquela idade depois dos 3 até os 6. Então, seria que a gente aqui no Brasil coloca de 0 a 5 a educação infantil. Nos Estados Unidos, eles dividem o que é kindergarten, o que é preschool, sabe? Então, eles dividem, né? Depois o primary. E, então, seria dos 3 aos 6. Então, é a continuação daquele que já existe de 0 a 3, é a continuação. Que legal. E eu achei ótimo o último que foi lançado, que é o Disciplina Positiva para Pais Ocupados. Maravilhoso. O que eu mais gosto daquele são todos aqueles capítulos sobre culpa, sobre como lidar com a culpa materna, né? Como lidar com o estresse. Então, tem capítulos zen, né? De falar sobre mindfulness, sobre meditação, sobre cuidado com o físico, com a saúde mental, saúde física, saúde emocional. Então, eu acho genial, porque ele é atual, né? Um livro atual, né? Nesse sentido. Mas vamos voltar para as definições. Então, a doutora Jane Nelson, que foi a idealizadora com esse nome. Então, a teoria, isso que tem que deixar claro, gente, a teoria tem a base em Adler e Dreyfus. E a doutora Jane Nelson, junto com toda a experiência dela, da Lynn Lott, trazem exemplos pessoais, reais, e de outros alunos, de outras pessoas, o convívio delas,
para os livros, né? E formam esses cursos. E, gente, não é um programa como qualquer outro que tem a base socioemocional ou como qualquer outro que tem a base adleriana. É um programa que ele é feito para ter as vivências. Então, quando a gente se coloca no lugar daquele adulto, daquela criança, daquele adolescente, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou decidindo, que crenças que eu estou formando, não é? É a hora que cai a ficha. Eu adoro, é a hora. Não, é a melhor parte, Não né, é? da disciplina positiva são as vivências, né? Porque você Olha, traz todo esse conceito para o experiencial, né? Você, exatamente. o corpo todo, né? E é o que a Jane fala, a gente aprende mais quando a gente usa o nosso corpo todo, né? Exatamente. Você sabe que eu estou num dilema pessoal agora, fazer um intervalo aí para te comprar, fazer um desabafo com vocês. Eu queria estar dando os cursos de certificação e não posso dar, né? Por motivos óbvios. Só que existe a possibilidade de eu dar esses cursos online se for em inglês. E eu posso dar em inglês, porque, né, assim, sei falar inglês. E eu sei que tem um monte de gente no Brasil que poderia fazer o curso em inglês. Mas eu estou meio resistente. Eu acho que, por mais, olha, eu sou autora, eu tenho 2 cursos online de disciplina positiva. Um que tem foco em pais e mães de crianças pequenas, outro que tem foco de adolescentes. Mesmo assim, eu acho que vai, no caso desse curso de certificação, eu acho que vai perder, sabe? Então, eu estou assim, reticente, estou evitando ao máximo começar a dar esse curso online por causa disso, porque eu acho que vai perder. Mas, enfim, vamos ver. Quem sabe não. Quem sabe a gente desenvolve aí um jeito, uma metodologia para poder dar. Vamos ver. Tomara que não. Depois a gente conversa no privado, que eu vou te contar a minha experiência com uma certificação online que eu fiz, a de empoderar pessoas no ambiente de trabalho. Então, podemos conversar, porque pode ser interessante, pode ser Porque interessante. acho que tem muita... E aqui... Vale, porque você já tinha feito várias. Você já tinha estudado, já tinha lido, já sabia de cor, e cá entre nós, 10 daquelas atividades são iguais, você já conhecia. Então, também não sei se vale, mas vamos conversar. Mas, ó, tem bastante gente aqui nos comentários falando que quer fazer a certificação, que quando que vai... Online, que tanto faz. Quando... Quero saber, eu não estou acompanhando os comentários de propósito, que é para ficar focada aqui. E aí depois você me conta o que apareceu aí nos comentários. Tá bom. Vamos lá, vamos para as definições. Doutora Jane Nelson, eu virei para ela e falei recentemente, aliás, se vocês entrarem no meu site, www.btprodrigues, tem uma entrevista que eu gravei com a doutora Jane Nelson agora, o ano passado, foi em julho do ano passado, foi a última vez que eu a encontrei. E nós até conversamos recentemente, né, porque ela fez aniversário agora, 83 anos, gente, agora em abril. Daí nós conversamos rapidamente, mas o ano passado, quando eu a encontrei, eu já estava me preparando para escrever esse capítulo desse livro, então eu perguntei, falei, doutora Janel, eu quero fazer uma pergunta, mas dessa vez eu quero gravar a sua resposta. Aí ela topou e respondeu. A minha pergunta foi, afinal, o que é disciplina positiva e por que ela se tornou o sucesso que se tornou? Então, depois, se vocês quiserem pegar a entrevista na íntegra, é curtinha, 7 minutos, está lá no meu site, mas também já vou dar o resumo para vocês. Ela fala essas palavras aqui, ó. Disciplina positiva, e depois ela me escreveu, porque aí eu quis confirmar com ela, ela me escreveu por e-mail. A disciplina positiva é para pais e para professores que apreciam as pesquisas mais recentes. Então, acho muito legal, porque a doutora Jane Nelson, ela mostra, ela prova que a base teórica é adleriana, e naquele tempo não tinha pesquisa de cérebro do jeito que tem hoje. A neurociência não estava, né, com essa bola toda. Só que essas pesquisas mais recentes estão comprovando todos esses conceitos. Então, ela começa daí, ó. Apreciam as pesquisas mais recentes que demonstram que punição, que é um extremo, que permissividade não são eficazes em longo prazo. Olha que inteligente, eu quero avaliar com vocês cada aspecto dessa resposta dela. Porque, outra vez, para explicar o que é disciplina positiva, ela mesma explica o que não é. Então, ó, não é punição, não é permissividade, não estou dizendo que isso não funciona porque funciona,
só que não funciona em longo prazo. É isso que é genial da resposta dela. E ela explica que o foco da disciplina positiva é desenvolver nas crianças, ela usa só a palavra crianças, qualidades e habilidades valiosas que servirão em suas vidas e também para quem as ama, então, para os adultos, para quem ama essas crianças, ensina ferramentas, porque são alternativas, gentis e firmes. Então, eu acho genial, por isso que a primeira definição que eu coloquei aqui, acho que mentira, acho que a primeira foi até a minha mesmo, que é uma que eu sempre uso, que daqui a pouco eu conto para vocês qual é, mas no artigo, uma das primeiras definições é essa da doutora Jane Nelson, porque eu acho muito legal que ela deixa claro para quem é, que é para adulto, não é para criança, é para você adulto, é para você pai, mãe, professor, psicólogo, coach, né? Para você médico, pediatra, TO, não importa, assistente social. Todo mundo. É para você adulto, para você ajudar a desenvolver nas crianças habilidades de vida e para você adulto usar também as ferramentas que não apelam nem para punição, nem para permissividade, que são gentis e firmes. Então, acho genial. E nessa linha, a Cheryl, que é justamente a autora do 0 a 3, desse Preschoolers, que está sem nome ainda, de outros, tá? Ela é autora de vários, inclusive de A a Z e tal. A Cheryl, ela respondeu a minha mensagem também e me explicou o seguinte, que para ela, disciplina positiva é uma abordagem, é outra que eu adoro essa palavra. Eu gosto que as pessoas usam as palavras que são assim no lugar certo, gente. Se a gente fica falando que é uma teoria, cuidado, porque ela vem de uma outra base teórica, né? Que é a base teórica adleriana. Então, ela tem a base teórica adleriana. É uma abordagem? Porque é ampla. Quando a gente fala metodologia, eu fico meio assim, não gosto, mas é uma coisa pessoal minha, tá? Eu não vi ninguém respondendo que é uma metodologia, porque senão seria muito fechada. Então, o legal da abordagem é que ela é mais ampla. Então, ela começa dizendo, é uma abordagem para criar relacionamentos saudáveis na família, na escola, na comunidade. Ela assume na frase dela da definição, baseada nas ideias de Alfred Adler, incluindo respeito e dignidade mútuos. Aí ela cita algumas. Então, ela menciona respeito, dignidade mútuos, encorajamento, conexão, conscientização emocional, além de ensinar habilidades de vida e resolução de problemas. Quer dizer, então, a definição da Cheryl também ela é bem... e ela explica, né, nos livros, nos manuais, a gente tem aquela explicação, afinal, o que é disciplina positiva. Eu queria retomar esse ponto. Porque lembra quando eu contei que quando eu conheci a disciplina positiva, eu fiquei com o pé atrás, porque eu achava que disciplina era sinônimo de punição? Muita gente pensa assim, não é verdade, Aline? Sim, ver disciplina, a palavra disciplina, ou muita gente usa essa, ele precisa ser disciplinado, né? Que quer dizer ele precisa ser punido. Pois é. Só que não, disciplina para nós da disciplina positiva é sinônimo de educar. Então é muito legal porque ela fala é ensinar, é aprender, é educar. Então, disciplinar é realmente obrigação nossa, de pai, mãe, de professor, de todos os educadores, somos todos educadores. E essa função de educar, de ensinar, de aprender, é desse jeito que não precisa ir para os extremos. Você não é super firme e chega a ser autoritário, você não é super gentil e chega a ser permissivo, você é firme e gentil ao mesmo tempo. E é isso que é genial, que ela traz essa definição daqui. Tem mais alguma, eu vou mencionar mais uma autora importante da disciplina positiva, que, na verdade, eu escolhi ela porque muitas de vocês, eu não sei quem está aí assistindo, mas conheceram, que é a Dina Emser. Né? Então, ela esteve no Brasil, esteve em BH, em São Paulo, esse ano, por causa da nossa primeira conferência internacional, organizada pela Associação Brasileira, e ela fala o seguinte, que é um programa, outra vez, programa, então, né? Abordagem, programa, filosofia, mudança de paradigma, estamos nessa linha aí.
originalmente projetado para ajudar pais a criar relacionamentos respeitosos com as crianças, com a base na crença de que disciplina significa orientar e ensinar as crianças. Olha que legal. Então, ela assume aqui, na própria definição dela, ela já explica o que é disciplina. E aí ela fala que esse programa oferece aos pais, e aí ela põe entre parênteses, e aos professores, aos casais, aos profissionais da saúde, da educação, dos negócios, que todo mundo, né? Uma abordagem, outra usando a palavra abordagem, passo a passo, para modelar e praticar as habilidades que eles acreditam. Porque, assim, nós adultos vamos escolher o que a gente quer ensinar. Você quer ensinar honestidade, você tem que praticar honestidade. Você quer ensinar cooperação, você precisa praticar cooperação. Você quer ensinar empatia, escuta ativa, resolução de problemas, você tem que dar oportunidade para o seu filho, para o seu aluno aprender a resolver problema. Então, é genial, porque para tornar as crianças e os adolescentes pessoas melhores, você junto se torna também uma pessoa melhor. Você tem que desenvolver aquele negócio. Por isso que eu brinco que a disciplina positiva não é só para as crianças, não é só para os adolescentes, ela é principalmente para nós adultos. E aí, né, que a gente, com a desculpa de que a gente vai ensinar para eles, a gente acaba aprendendo também. E aí a gente entra num outro olhar da disciplina positiva, que é o da Lynn Lott, de recriar a criança interior, né? Então, a disciplina positiva, através do encorajamento, né? Que foi outra certificação que a gente fez juntas. Então, assim, cabe em qualquer ambiente, em qualquer relação, em qualquer contexto, né? E essa certificação que você oferece, né? Eu acho que é a principal ali, que é a de pais e de educação parental, ela é a base para todas, né? Eu acho, ela foi a primeira e eu recomendo para todo mundo, sabe? Assim, mas eu não quero dar curso para pais e mães. Mas você é pai e mãe, então faz. Sim. Mas eu não sou psicóloga, eu sou coach, faz. Eu sou TO, eu sou professora, melhor esperar de sala de aula? Você também lida com pai e mãe? Lido? Então faz, sabe? Porque para todo mundo que lida com pai e mãe, eu acho, concordo com você, Aline, eu acho que ela ajuda, né? Essa certificação, ela tem essa função. O que mais que a gente pode conversar? Tem mais definições aqui, vocês querem ouvir mais definições? Vamos ver se tem algumas perguntas aqui, acho que o pessoal... Porque eu acho que eu só vou ler mais uma definição e aí a gente vai para as suas perguntas, pode ser? Tá, combinado. Eu vou ler a definição do site oficial da Associação de Disciplina Positiva Americana. Então, vamos lá. Que foi fundada por elas, né? Pelas duas fundadoras, Jane Nelson e Lynn Lott. Então, olha, elas definem como sendo um programa desenvolvido para jovens se tornarem membros responsáveis, respeitosos, contribuintes das suas comunidades. Então, deixa claro o objetivo. Explica que esse programa foi desenvolvido baseado nos best-sellers da doutora Jane Nelson, da Lynn Lott, da Cherry e de todos os outros, e que o foco é ensinar importantes habilidades sociais e de vida de uma maneira respeitosa, encorajadora, para adultos, que inclui pais, professores, assistentes, tal. Fala de... É enorme essa definição. Fala que as crianças são programadas desde o nascimento para se conectarem e que elas sentem a necessidade desse senso de conexão. Porque, gente, essa é a base. Os critérios da disciplina positiva, que aparecem também no site e nos materiais, em todos os materiais. No livro amarelo é engraçado porque aparecem 4 critérios. Sim. E a gente tem nos manuais já 5, né? No site já 5. Então, fiquem atentos. Quem está só embasado lá no livro amarelo está desatualizado. Porque, olha, vocês conhecem o critério da conexão, que é esse senso de pertença e de importância. O critério do respeito mútuo e do encorajamento, que é esse equilíbrio de ser gentil e firme ao mesmo tempo. O critério da eficácia em longo prazo, que é quando a gente aprende a considerar o que o outro, o que a criança ou o adolescente está pensando, está sentindo, está aprendendo, está decidindo, não só sobre si mesmo, mas sobre o mundo, sobre tudo que o cerca, né, sobre as outras pessoas. O foco nas habilidades de vida, que realmente importa, porque o louco, Aline,
é que as pessoas vão atrás, muitas pessoas, né, vão atrás da disciplina positiva para resolver os problemas com o filho, né, ou com o aluno. Ah, como lidar com o aluno que faz isso, com o filho que faz aquilo, que não sei o quê. E você consegue, porque é uma abordagem que traz essas ferramentas práticas, e nisso ela é impecável. Só que não é o foco dela. O foco não é resolver esse probleminha que a gente brinca que está à ponta do iceberg. O foco é você identificar a causa desse problema. Por que eles fazem o que fazem? Quais são as crenças, né? E aí vem o quinto critério, que é maravilhoso, que é a criança descobrir o seu poder pessoal, desenvolver a sua autonomia. Então, é a gente ter essa responsabilidade de incentivar, de encorajar o poder pessoal e a autonomia das crianças. Enfim, eu li... Que é maravilhoso. Algumas das definições para o artigo que eu escrevi aí. Eu lembro que você, quando me convidou para participar desse livro, e nós combinamos que eu faria o primeiro capítulo, que seria o capítulo de abertura, foi quando eu decidi não ser um capítulo que apresentasse ferramentas, porque todos os outros capítulos apresentarão ferramentas, conceitos, e se aprofundarão nos conceitos. Mas esse primeiro capítulo, ele precisava ser um capítulo mesmo introdutório, que falasse de onde começou, com quem começou, como que se define, deixar claro que não existe uma definição única, exclusiva, mas que todas elas têm esses pontos em comum, do para quem, do porquê, do para quê, né? Que é diferente do porquê, o para quê, qual é a base teórica. Então, isso tinha que ficar muito claro no primeiro capítulo. E é por isso que eu me debrucei nesse primeiro capítulo em falar tanto sobre Adler, sobre Drycourse. E aí eu fiz uma coisa assim diferente. Eu acrescentei a minha definição pessoal, que é a que eu sempre uso para definir em todos os cursos que eu dou, em todas as oportunidades que eu tenho, e também acrescentei uma definição que eu escolhi de todas as muitas definições que me foram enviadas. Eu escolhi uma que quando a gente terminar, você me fala, Beth, estamos terminando? Eu vou ler essa definição, porque eu achei que essa pessoa foi muito feliz na escolha de palavras, assim, muito poética. Sabe? Aliás, muita gente, muito poética. Teve metáfora de como se fosse pilotarmos o avião do nosso desenvolvimento pessoal. Essa foi a Karina. A Tuning falou no olhar observador do seu coração, está no olhar da pessoa. Então, o pessoal foi assim muito bonito. Assim, desperta, né, na gente esse olhar assim mais afetuoso, né, mais... Olha essa aqui, da Patrícia, é apertar o botão de reiniciar e desconstruir o que tínhamos aprendido no passado. Então, reiniciar, desconstruir, é sermos novos pais. Esse da Manuela também é lindo. Ó. Também reconhecer e acolher nossa história como filhos, que é aquele olhar que você falou da criança, né? Da nossa criança interior. Ensiná-los diariamente a lidar com cada sentimento, incentivando a formação de adultos equilibrados emocionalmente. Enfim, aí tem as pessoas, a querida Cláudia Ferreira, de BH, escreveu sobre modelar firmeza, sobre a gentileza, sobre os diferentes públicos, sobre a base socioemocional. Pouca gente falou sobre isso. E, como eu disse, tem até o pessoal mais, a Karina Deus aqui escreveu, é um caminho de luz. Então, tem umas, entre outras coisas. Está lindo, tá? Olha, não deixem de ler esse livro, que eu sei, que eu já andei lendo. Vocês acham que eu parei só no meu capítulo? Não, né? O meu capítulo é só um introdutório, é só para dar vontade das pessoas querem ler e saber de onde vem, o que vem depois. Mas eu andei lendo e estou adorando. Não li tudo, não. Ainda confesso que não deu tempo. Mas são 29 capítulos, né? Não consegui ler todos. Mas eu estou caminhando e recomendo. Olha, assim que possível, todos, a gente vai ter que fazer uma grande comemoração, um grande lançamento aí, porque ele está lindo, 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 lindo. Muito orgulho, muito obrigada, Aline, pela oportunidade, não só de ter escrito esse capítulo, mas de participar com esse grupo de pessoas incríveis, né? Todas escrevendo coisas lindas, e aí eu quero depois comemorar, né? Poder abraçar juntinho aí com todo mundo.
Tem Todo pergunta? mundo que está aqui assistindo, né? A gente está toda semana e a gente tem feito 2 lives, às segundas à noite e quinta-feira de manhã, falando sobre os capítulos, né? Os temas aí do livro. Do Conectando Pais e Filhos 2, que era para ter sido lançado dia 23 de abril, né? Mas por razões óbvias aí não foi possível, e a gente está aguardando. Então, falando um pouquinho desses próximos, do que está por vir aí, que eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas famílias, muitas escolas, a sociedade em geral. Né? Profissionais de educação, profissionais da saúde, muita gente vai se beneficiar. Eu não acho que é só para pais e filhos, não, esse livro, viu? Não. Pelo que eu li ali, dá para muito profissional usar também. Sim, com certeza. Estamos quase acabando aí. Como é que está de perguntas? As perguntas aqui, olha. Uma aí que não vai muito mais, uma ou duas. A Eugênia está falando que Beth, honrada em ter tido a oportunidade de participar do seu curso de disciplina positiva em BH. Adoro te conhecer pessoalmente. A Heloísa está aguardando o próximo curso para certificação, que é para você avisar se, né, aqui na descrição do vídeo tem a rede social, os contatos da Beth para vocês conhecerem, ficarem de olho, que em breve ela já vai compartilhar. Compartilhei, eu só não estou anunciando, porque eu não quero ficar anunciando e depois desmarcando, anunciando e desmarcando. Aí a gente fica todo mundo cheio de esperança, compra passagem, organiza hotel e se mexe, para depois ouvir que não pode mais, entendeu? Então eu fiquei tão frustrada com esses que eu tive que cancelar, que estavam programados agora para maio, que eu resolvi não me precipitar. Mas pode ficar tranquilos, que a hora que liberarem, eu vou ser a primeira, então eu estou assim, torcendo para que seja logo, né? Eu estou achando que junho não é possível, mas quem sabe julho. Sim. Julho, agosto, estaremos aí. Já vão se organizando. Tem uma aqui, Beth, que eu acho que é perfeita para você, olha. Tem disciplina positiva para enteados? Deixa eu contar, então. Peraí, que eu vou dar uma live sobre o assunto. Peraí, deixa eu pegar. Que legal. É porque é assim. Nem lembro mais quando vai ser agora, que vai ter uma agora sobre brincar, uma outra sobre os conflitos que estão acontecendo em casa. Para quem é... Aqui, ó, segunda-feira que vem, com Mana Bosch, Nina, estarei falando sobre outro livro, né, Aline? Podemos fazer? Elas são coautoras do Conectando também, né? Por isso que eu estou brincando. Pode fazer assim, aproveitar esse espaço e fazer também? A minha live, segunda-feira que vem, às 20 horas, é sobre o livro Entre Nós, Desafios da Parentalidade, nos quais muitos pais e mães narram seus desafios com seus filhos e dicas de como lidar com esses desafios específicos. E alguns especialistas, né, a Aline está lá como especialista, falam também de formas de lidar com os filhos. E eu trago o assunto divórcio, o assunto ser madrasta, ser padrasto, ter enteados. Não é fácil, né? Aliás, nada tem sido fácil, né, gente? Mas existem algumas ferramentas que nos ajudam nesse processo, que pode e realmente vale a pena quando é leve, prazeroso, porque eu acredito em comaternidade. Aliás, eu tenho sim uma live depois só com a Mari, da Somos Madrastas. Vai ser no dia 17 de maio, que a gente vai instituir o Dia da Madrasta. Tem isso, Então, sabe, para quem acredita em maternidade compartilhada, em amor em dobro, em ser comater, né? Assim, não perca essa live. Eu prefiro do que responder agora meia boca, sabe? Porque nós temos muito pouco tempo, então só perguntaram se adequa. Totalmente. Eu aprendi a ser mãe com meus 3 enteados. Sorte da minha filha que quando veio, né, 6 anos depois, eu já estava experiente.
Mentira, 5 anos depois. A Juju tinha 1 aninho, quando eu a conheci, ia fazer 1 aninho, e a Gabi veio com essa diferença de 6 anos entre elas, mas 5 anos depois já tinha aprendido bastante com as crianças, e a disciplina positiva me ajudou muito nesse relacionamento, e hoje em dia tenho 2 novas enteadas aí já mais velhas, queridas também. Que bacana. Beth, tem várias perguntas aqui no sentido assim de usar a disciplina positiva dentro do contexto escolar, que, né, você já falou aí o quanto que você trabalha, né, já trabalhou muito dentro das escolas com a disciplina positiva. Todo dia, toda semana. Junto tanto com os professores quanto com os pais desses alunos, né? Você faz com grupos. Gestores, com toda a comunidade escolar. Adoro quando a escola me contrata não só para um público, sabe? Quando tem esse olhar da comunidade escolar, tem escolas que chamam só para palestra para pais, tem escolas que chamam só para formação de professores, mas quando fazem esse combinado, e algumas ainda vão além. Eu já tive escolas que me chamaram para fazer a formação de toda a equipe, sabe? De sentar com equipe de limpeza, junto com secretários, com porteiro, com todo mundo, para saber o que é essa abordagem, como que é o nosso olhar. É genial, é outra coisa. É muito bacana. Eu estive na prefeitura daqui de Jundiaí o ano passado na Secretaria de Educação para falar sobre a disciplina positiva no contexto da inclusão. Então, para as coordenadoras do setor de inclusão, foi muito bacana. A gente fez um workshop super legal, e aí a gente usou como base esse livro, né, do Disciplina Positiva para crianças com necessidades, com deficiência. Com deficiência, que é como a gente fala em português. Porque você está falando original em inglês. Original em inglês é special needs, né? E esse ano, em fevereiro, eu estive na Semana de Atualização Pedagógica para falar de disciplina positiva para os educadores, né, de toda a rede municipal de Jundiaí. Foi muito bacana. Então, é sim possível levar a disciplina positiva para as escolas, para todos os contextos. A minha maior experiência com escolas, porque assim, eu já fui em centenas de escolas, já dei centenas de workshops, eu realmente já perdi a conta. Não sei dizer mais quantas escolas foram, até qualquer dia eu vou parar. Tem algumas lá no meu site, na época que eu conseguia pôr lá os parceiros, então tem lá alguns parceiros, lá algumas das escolas que eu estive. A maior rede que eu trabalhei foi a Rede Municipal do Rio de Janeiro, que em 2018 eu fui participar como palestrante convidada para apresentar a disciplina positiva numa que eles chamam Semana Socioemocional, SESEM. Então, só profissionais que trabalhavam o desenvolvimento socioemocional, e eu estava lá representando com a disciplina positiva. Foi uma palestra eu não lembro agora o alcance dessa, mas foi assim, assistiram na hora mais de 1.000 professores, porque nós tínhamos, naquele momento. E depois, no ano seguinte, eu fui para dar, na semana de fevereiro, na semana de planejamento, também um mundo de professores, e depois para pais, em agosto, que foi também pais da Rede Municipal do Rio de Janeiro, coisa inédita, não tinha acontecido reunião desse jeito para eles, porque as reuniões é muito interessante, são várias escolas que abrem as suas portas, então é televisada, sabe, é transmitida, assim, né? Enfim, eu sei que teve mais de 30.000 profissionais que assistiram àquela transmissão. Então, são coisas que vocês encontram no YouTube facilmente, põe lá SESEM, Beth P. Rodrigues, Disciplina Positiva, Multirio, não sei como é que é, mas o pessoal da educação tem coisas específicas, sim, tem muita coisa sendo preparada para o público, e não importa se é escola particular, se é escola pública, se é educação infantil, se é fundamental, se é médio. Gente, é aquela sacada de que não basta, enquanto professores, a gente trabalhar só o técnico. Felizmente, demorou, mas chegou, depois de mais de 20 anos que o primeiro documento sobre a educação socioemocional foi escrito, né, com Jacques Delors lá para a Unesco, dos Pilares da Educação,
finalmente, a gente tem hoje até a Base Nacional Comum Curricular, que traz as 10 competências essenciais, das quais algumas trabalham o foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, é inevitável o valor da disciplina positiva para isso. Sim. É isso. Sim, e aí dentro das instituições também, que tem algumas pessoas perguntando, né? Instituições de trabalho voluntário, de menores infratores, de acolhimento institucional, né? A sua primeira experiência foi nesse contexto, né? Pelo que você... Em inglês eles chamavam de Children at Risk. São crianças com vulnerabilidade social. Para vocês terem uma ideia, as classes sociais que a gente atendia eram E e F. Então, é possível para qualquer classe social, gênero, raça, lugar e tal. Eu quero aproveitar, tem um evento que é organizado pela Associação Brasileira de Disciplina Positiva, da qual, finalmente, eu sou membro conselheira, e eu vou dar uma mentoria, e não é exclusiva para os afiliados. Essa mentoria ela é aberta para quem quiser assistir ao vivo. Então, ela funciona como uma live, né? Só que depois ela fica gravada na área de acesso restrito só dos afiliados. Você sabe porque você é afiliado, você sabe disso. Mas eu estou dando essa informação para o público em geral, que dia 12 de maio, terça-feira da semana que vem... Ah, mentira, nós mudamos a data. Mudamos porque vai ser dia do Book Club, virou para mais para frente, vai ser no dia 21 de maio, tivemos que mudar a data, depois vocês vão avisar, receber, mas a gente vai falar sobre conflitos de um jeito que vai ter o olhar da disciplina positiva, mas não só. Então, vocês estão aí na dúvida, será que ajuda? Será que com esse pessoal, com aquele pessoal? Vai por mim. Essa mentoria vai responder essa pergunta. Tá bom? Mas ela é aberta até para quem não é educador certificado? Ela vai ficar aberta porque ela vai, assim, na hora de aparecer, na hora de acontecer. Aí depois ela fica registrada lá. Sim, que bom. Para quem quiser conhecer mais, então, hoje o nosso objetivo foi apresentar aí esse olhar da disciplina positiva, essa teoria, essa parte mais conceitual, né? E teve bastante gente aqui perguntando de ferramentas práticas, a gente tem falado muito. Adoro falar disso. Se quiser, me acompanha que quinta-feira agora eu tenho uma live às 5 horas sobre ferramenta prática. Sim. Hoje eu tenho que me controlar aqui para não falar de ferramenta prática. Guarda suas perguntas, me escreve lá no Insta, Disciplina Positiva Brasil. Tem o Facebook igual, o YouTube igual, o Telegram igual, Disciplina Positiva Brasil, para vocês poderem ter acesso, né, a quando que acontecem. Nessa quinta-feira, dia 7, às 17 horas, eu vou responder perguntas com ferramentas práticas de como é que está educar os filhos, né, em casa, fazendo home office, cuidando da tarefa doméstica, da faxina, da higienização, da saúde mental, da saúde física, não está fácil para ninguém, gente. Pois é. Então, assim, né, quem ainda não consegue, né, por conta da situação que a gente está vivendo, como ainda não é possível fazer a certificação, né, ter esse encontro presencial com a Beth, pode com certeza acompanhar, porque ela continua trabalhando muito no online, né, a serviço cursos, aí. Né? Também tem isso, né, pessoal? Essas pílulas que eu tenho lá no IGTV, essas pílulas que eu dou nas lives e que acabam algumas ficando gravadas ou não, muito está nos cursos, então não deixem de conhecer aí, que é uma boa ferramenta, uma boa oportunidade de se aprofundar. E tem os livros, não deixem de conhecer os livros, que também são maravilhosos, né? Então, a base de tudo são os nossos queridos livros de disciplina positiva. Que tem que buscar aí, né? A Heloísa falou aqui que ela é assessora de uma rede de ensino e conversa bastante com as famílias e está adorando a disciplina positiva para facilitar o trabalho. É simplesmente maravilhoso. Sim.
maravilhosa a disciplina positiva em qualquer contexto, acho que a gente sempre vai falar muito sobre isso. A Eugênia está perguntando do curso, mas que ainda não é afiliada. Você precisa entrar em contato, Eugênia, com a associação da disciplina positiva, né, Beth? PDA Brasil, a gente chama aqui no Brasil assim, PDA Brasil. Ou você, quer dizer, eu não sei que curso ela está se referindo. Se for ela fez com você. Ela fez a sua certificação. Já fez a minha certificação para saber mais sobre mentoria. Aí ela pergunta lá mesmo. Ou então manda um WhatsApp para mim que eu respondo e oriento ela. Com certeza ela está em algum grupo seu, né? Beth, eu não quero mais tomar seu tempo aí, eu te agradeço. Um prazer, eu que agradeço. Muito obrigada, Aline, muito sucesso para todas as pessoas, né? Todos os autores, coautores desse livro incrível, todas as pessoas que toparam a participar dessa live hoje, que têm participado. Olha, não percam, ela já deu a dica. Segunda-feira é sempre às 7, é isso? Às 20, hoje é que eu vou dar uma aula, hoje, daqui a pouco, por isso que a gente fez mais cedo. Ainda mais segunda-feira costuma ser às 20, e na quinta, você falou de manhã? Às 9 horas da manhã. Então, ó, fiquem ligados que ainda tem mais gente trazendo mais detalhes aí da disciplina positiva. Muito na próxima quinta, às 9, estaremos lá. Estaremos aqui. Gratidão, Beth, por todo o aprendizado. É sempre uma honra te ouvir, aprender com você. Eu fico aqui, né, só ouvindo ali, contemplando. Acho que é muito, muito, muito bom. Então, muito obrigada pela parceria. E até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.